Eu quero falar com você hoje sobre a história de José do Egito. Hoje a palavra que eu tenho para você é do poço ao palácio. Olha só. 3 P's para você: poço, prisão e palácio. A história de José do Egito e por que ela se parece tanto com a história do empreendedorismo. Olha, muitas pessoas, eu sempre ouço as pessoas comentarem que tem muita dificuldade de começar no empreendedorismo ou de se manter no empreendedorismo porque não tem muito apoio. Às vezes apoio da família, às vezes não tem apoio dos pais, né? Não tem apoio dos amigos, isso é muito comum. Eu escuto muito isso. Bom, eu não passei por esse problema. Eu tive apoio, né, dos meus pais, eu tive muito apoio na minha vida para empreender. Apoio no sentido de boa sorte, né? Esse é o apoio. Não tive muito apoio em outros sentidos, mas o apoio de fé, um apoio de uma palavra, um apoio de coragem, isso eu tive realmente, né? Eu fui desde cedo motivado pelos meus familiares para ser empreendedor. Bom, só que eu não posso ensinar você a ter sorte. A sorte existe, pessoal. Mas eu posso dizer para você o que eu fiz com a sorte que eu tive. Então, quando a gente ouve por aí as pessoas com chavões dizendo, sorte não existe, sorte é quando a oportunidade encontra a força de vontade. Olha, não deixa de ser razão, mas na realidade, você saber se preparar, estar preparado, ter vontade, né, ter domínio próprio, ter resiliência, né, para pegar, né, aquele cavalo bravo. A sorte é meio que ele... obrigado. A sorte é meio como aquele cavalo bravo sem sela, que passa correndo assim na sua frente, e você vai correndo atrás, e monta e doma ele, e vai se preparando pelo caminho. Um pouquinho de preparo você tem, às vezes não muito, mas você vai se preparando, aí se ajeitando, e aquele cavalo brabo vai te levando. É mais ou menos isso que acontece. Muitas vezes a sorte aconteceu na vida de grandes empreendedores, de grandes pessoas, não necessariamente empreendedores, mas de grandes líderes. A sorte muitas vezes apareceu. Mas é que ela não vem assim... bonita, enfeitadinha para você, não, né? Ela não vem como, né, com uma tarja assim, eu sou a sorte. Ela não vem. É uma questão de percepção, uma questão de força de vontade. Então, assim, eu não tenho como te ensinar a ter sorte. Eu tive sorte. Sei que muitas pessoas, às vezes na internet, dizem que sorte não existe. Não é verdade. Não é verdade, a sorte existe. Mas você precisa agarrá-la. Você precisa saber o que fazer com ela. Então, eu não posso te ensinar a ter sorte, mas posso dizer para você o que foi que eu fiz com a sorte que me acometeu, né? E essa história que eu quero começar a contar para você é aquela história de, por exemplo, quando você começa a empreender e mesmo tendo apoio de família, ou na grande maioria das vezes você não tem apoio da família, você não tem, né, apoio dos amigos, né? E isso é igual para todos nós, mesmo tendo algum apoio ou nenhum apoio, você vai passar pelo mesmo que José do Egito passou. Você vai passar pelo poço. O que é o poço, pessoal? José do Egito era muito bem quisto pelos seus pais, e isso ativou a inveja dos seus irmãos. E tendo os seus irmãos tido uma ideia meio que sem planejamento, né, para se vingar de José, jogam José no poço. Você pode imaginar José no poço? José do Egito no poço devia ser mais ou menos quando a gente começa a empreender. Quando a gente vai morar sozinho pela primeira vez, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa em que a gente se imagina sozinho. Por exemplo, você já esteve num quarto escuro sozinho, seja morando sozinho, ou porque você estava numa situação isolada? Você já percebeu que quando você está no poço, você começa a ouvir coisas? Eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui morar sozinho, e aí vinha aquelas primeiras noites que você está morando sozinho, está numa casa ou num apartamento sozinho, você está isolado numa situação, a primeira coisa que começa a acontecer é você ouvir coisas, né? É um estralo da geladeira que já parece algo assustador. É alguma coisa no teto, no telhado, é alguma coisa que balança próximo à janela, que você já tem pensamentos tenebrosos, né? Um simples ranger de porta, porque, né, de repente um vento que escapou ali pela soleira,
já se transforma em pensamentos terríveis na sua cabeça, né? Quantas vezes você já ficou apavorado de madrugada porque você estava se sentindo sozinho? Isso é muito parecido com o começo do empreendedorismo. Isso a gente tendo apoio da família ou não tendo apoio da família. Esse é o nosso poço. Acontece que o poço é um momento em que você mais consegue ouvir a si mesmo. O poço é um momento de solidão, onde você consegue ouvir os seus próprios pensamentos e, se tiver um pouco de sorte, resiliência, persistência, força de vontade, você consegue também ouvir as palavras de Deus para você. Você consegue ouvir as palavras de Deus através de um propósito, através de uma missão que Ele coloca no seu coração. No meu começo de empreendedorismo, por exemplo, vários foram os carnavais, vários foram os feriados emendados, vários foram os domingos, onde a minha família, os meus amigos, foram todos viajar. E no começo eu também fiz algumas viagens. Acontece que eu, por ser um paulistano, por morar aqui na capital desde sempre, sempre vivi no caos, sempre vivi no trânsito, uma aglomeração e filas. E nas primeiras viagens que eu fiz para litoral, eu percebi que era simplesmente mudar São Paulo de lugar. Você ia para a praia e o mesmo trânsito, o mesmo congestionamento, as mesmas brigas, a mesma fila na porta da padaria, a mesma fila no supermercado. Você simplesmente trocava o caos de São Paulo pelo caos da praia. Eu não achava aquilo muito inteligente. Então, a partir daí, eu passei a não viajar mais. Passei a ficar sozinho nos feriados de carnaval e demais feriados, emendas de feriado, a curtir mais a cidade e aproveitei para recriar esse poço. É isso mesmo. Eu aprendi que o poço não era tão ruim assim. Que os momentos em que eu ficava sozinho em São Paulo, ou com muito poucos amigos, os momentos em que eu estava sozinho, estava isolado em São Paulo, eram momentos em que eu conseguia pensar, em que eu conseguia criar, eram momentos em que eu conseguia andar na contramão. E perceber o quão assustador é esse nível de empreendedorismo. E aí não importa se você trabalha numa empresa, se você é um empreendedor, autônomo, mensageiro, colaborador, não importa. Esse poço que você mesmo cria, que não foi as circunstâncias que te trouxe, mas que você aprendeu com aquele poço de forma imposta a você, você aprendeu que há muito a se aprender quando você está no poço. Há muito o que se aprender. O mesmo José, que foi atirado no poço, usou o poço ao longo da sua história a favor dele, a se fortalecer lá na escuridão, a se fortalecer quando você pode se concentrar, quando você pode ter foco, concentração nas coisas que você precisa fazer. E mais, você consegue também dar atenção para coisas que você não consegue dar atenção normalmente. Te sobra um pouco mais de tempo para você cuidar de você, te sobra um pouco mais de tempo para você cuidar do ambiente, para cuidar da sua mente, da sua cabeça, para você se conectar. O poço, quando você recria esse poço, ele não é tão ruim assim. Quando você aprende a lidar com isso, o empreendedorismo é de uma liberdade assustadora, porque depois você pode fazer as suas próprias férias no momento em que melhor lhe convier, e aí você vai ter as melhores taxas de hotéis, os lugares um pouco mais calmos, um pouco mais, né, mais serenos, né, um pouco mais vazios, você consegue economizar, você consegue conhecer as coisas, consegue conhecer muito mais coisas em muito menos tempo, você consegue dar mais atenção para a sua família, você consegue dar mais atenção para você, enfim. O empreendedorismo é isso, é você começar a entender que o poço não é tão ruim assim e que você começa a tirar proveito desse poço. Você começa a perceber, uma história que eu tenho para te contar, é uma história sobre o Trident. E no meu começo do empreendedorismo, tinha alguns conceitos que eu realmente não entendia e que o poço me trouxe. Numa ocasião, eu fui até uma festa muito famosa, num resort, assim, numa pousada de charme, de um resort, próximo a um grande resort no Nordeste. E eu estava nessa festa, eu estava no começo do meu empreendedorismo, e passa o vendedor de Trident. Tá? O vendedor de Trident passa, eu chamo, a minha namorada da época chama, eu quero um Trident.
E aí ela pega o Trident, vai abrindo o Trident. Quando eu vou pagar o Trident, o cara fala, é R$10, senhor. E eu fico, olha, eu falei, olha, quanto é o Trident? Naquela época, você imagina. É R$10, senhor. Né? Aí eu fico possuído. Falo, como é que você tem coragem de cobrar R$10 num Trident? Né? Então, esse é o episódio que eu capturei para trazer aqui para você. Para lembrar que um Trident no farol pode custar R$2, não é isso? Um Trident na balada, na padaria, né? Um Trident na padaria pode custar R$3, não é isso? Um Trident, de repente, na balada, pode custar R$5. É assim, não? Na balada certa aí, talvez? Um Trident no aeroporto pode custar R$7, R$8, não sei. E um Trident numa grande festa, né? 5 estrelas, de uma grande pousada, né? Próxima a um resort, pode custar R$10, R$15, R$20. Na realidade, hoje em dia pode custar. O que é que eu não entendia? O que é que o poço me ensinou? O que é que eu não entendia? Ao ver esse episódio, eu não entendia naquela época que eu não sou o comprador de Trident e eu também não sou o vendedor de Trident. Eu sou o Trident. Essa é a mensagem dessa primeira parte. Eu sou o Trident. Você é o Trident. É isso que você tem que entender. Um mesmo Trident, um mesmo você, pode ter o valor que você dá. O Trident é o mesmo. Até o sabor do Trident é o mesmo. Mas depende da sua postura, depende de como você é oferecido, depende de onde você é oferecido, você tem um valor. Porque você é o Trident. Você não é aquele Ricardo do passado que ficava irritado, preocupado com o valor da mercadoria. E tampouco você é o vendedor que está se ocupando de ficar com medo de saber o quanto o seu Trident vale. Você é o Trident. O que você pensa do Trident é o que você pensa de você. Essa é a primeira mensagem que o poço ensina para a gente. É bem verdade, pessoal, que na história de José do Egito, a inveja dos irmãos empurrou José do Egito para o poço. Mas foi um crime muito mal planejado. E ao manchar a túnica de José com sangue e levar para o pai dele, para consolar o pai de José, dizendo que José estava morto, eles ficaram com receio de manter José no poço e levaram então José para um lugar e venderam José como escravo. E lá, trabalhando duro, trabalhando muito bem, e José fez questão de aproveitar o destino dele e trabalhar muito bem. E começar a se destacar entre os escravos. Porque é o que ele tinha e ele estava tentando fazer o melhor que ele tinha naquela condição de escravo. Mas foi aí que o desempenho de José chamou a atenção da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar queria ter relações sexuais com José. Mas José, mesmo sendo escravo, e até compreendendo que, às vezes, a relação tão próxima assim com os seus senhores poderia lhe beneficiar, José se lembrou da sua integridade e lembrou dos seus princípios. E recusou ter relações com a mulher de Potifar. Bom, mas o resultado não foi aquilo que ele esperava. A mulher de Potifar se sentiu simplesmente rejeitada. E a gente sabe que o sentimento de rejeição é um dos piores sentimentos que a gente tem. E aí, ela começou a espalhar mentiras sobre José. E conseguiu convencer o senhor dos Potifar, o senhor dos escravos, e aí José foi parar na prisão. E o que foi que José aprendeu na prisão? Bom, José começou a se desenvolver também na prisão, e lá na prisão ele começou a ser um tipo de homem de confiança, a ponto até de tomar conta dos prisioneiros. Ele simplesmente, através da sua postura, através da nobreza dos seus atos, ele conquistou a atenção até dos guardas da prisão. E aí é que vem um segundo ensinamento sobre a prisão.
José do Egito aprendeu tanto nessa prisão. José do Egito aprendeu tanto, né, assim como nós empreendedores, assim como eu empreendedor, aprendi tanto com esse conceito de liberdade do empreendedorismo. Aprendi que quando eu ando na contramão, quando eu não vou junto com o cardume, quando eu não vou junto com o fluxo, coisas assustadoras acontecem com a gente. Quando a gente tem a liberdade para viajar, a hora que a gente bem entender, quando a gente tem a consciência de quando eu estou livre, quando eu não estou naquele caos, naquela frequência elevada, eu consigo então aproveitar muito melhor a paisagem, eu consigo baixar a frequência, como a gente diz aqui em São Paulo, a gente consegue colocar a bola no chão, e quando a gente põe a bola no chão, a gente tem mais clareza do jogo. Então, eu começo a entender que o meu comportamento nessa prisão, a prisão que eu escolhi, aquela mesma prisão que cerceou a minha liberdade, é a mesma prisão onde eu consigo aprimorar tudo aquilo que eu sou, eu consigo aprimorar as minhas habilidades, as minhas relações. No poço eu estava sozinho, na prisão eu já não estou mais sozinho. Então eu consigo aprimorar as minhas habilidades de network, eu consigo aprimorar as minhas habilidades relacionais, eu consigo aprimorar as minhas habilidades inatas. Eu consigo descobrir quem eu sou por conta do foco que essa prisão me traz. E aí, eu cheguei à seguinte conclusão. Às vezes, mais vale uma prisão na hora certa do que uma liberdade na hora errada. E ali, vendo que José era uma pessoa de extrema confiança, vendo que José tinha um excelente comportamento sob pressão, vendo que José era uma pessoa extremamente hábil e que tinha realmente poderes, que tinha realmente capacidade de governar, que então José é chamado ao palácio. Nunca antes na história do Egito, um judeu tinha sido governador, um judeu tinha qualquer tipo de cargo de autoridade no Egito. Nunca antes de José. Mas o comportamento de José, todo o poço de José, toda a prisão de José, toda a prisão que despertou em José a integridade, todo mundo sabia que na realidade, mesmo aquelas pessoas que conviveram com José na prisão, e que saíram da prisão antes dele, e que fizeram promessas para José, e que não cumpriram essas promessas, mesmo assim, José nunca falou delas, e nunca se voltou contra elas. José nunca colocou a culpa em ninguém. Poderia ter culpado os seus familiares que colocaram no poço, poderia ter culpado os amigos da prisão que foram embora e não o ajudaram, ele poderia ter culpado a mulher de Potifar, que mentiu sobre ele, né, deu um falso testemunho sobre ele, e ele podia ter usado tudo isso para se transformar numa pessoa amarga. Mas ele não se transformou numa pessoa amarga, e as coisas que aconteceram com ele não transformaram quem ele era, não transformaram a essência dele. E por isso, o comportamento dele na prisão passou a ser um comportamento de quem é digno de confiança. De quem é, primeiro, digno de confiança, de quem é honrado, de quem o tipo de pessoa que pode receber atribuições, o tipo de pessoa que nós podemos confiar, porque é uma pessoa digna, é uma pessoa honrada, respeita princípios e é uma pessoa leal. Mesmo as pessoas traindo ele, ele nunca praticou deslealdade com ninguém. E aí é claro que em algum momento todo esse comportamento, com o passar dos anos, chamou a atenção do faraó, com certeza. E faraó, quando deu o anel para ele, transformou ele no governador do Egito. Então, antes dele ser governador do Egito, ele foi governador da alma dele. Essa história termina com José recebendo seus irmãos, recebendo sua família, honrando sua família mesmo assim, honrando seus irmãos que o colocaram na prisão, e porque ele primeiro que ele
ele começa a pensar, fala, olha, sabe, se eu não tivesse passado pelo poço, se eu não tivesse passado pela prisão, será que eu seria governador hoje? Então, esse foi o primeiro ponto que ele com certeza elencou. Mas eu acho que também teve um segundo ponto. Sabe qual que é esse ponto, pessoal? Talvez esse segundo ponto faça sentido para mim através de uma história. Eu quero contar para você a história de um pastor que, tendo descoberto uma menininha, e a notícia dessa menininha correu em toda a igreja, correu em toda a comunidade, de que a menininha dormia, e quando dormia sonhava com Jesus, conversando com ela, lhe dizendo coisas. E essa história ficou muito famosa e chegou no ouvido desse pastor. Esse pastor rapidamente chamou essa menina e disse, olha, estão dizendo que você ouve Jesus falar com você em sonhos. Eu quero saber se isso é verdade. É verdade isso? E a menina confirma que é verdade. E o pastor então chega para ela e diz assim, olha, se isso é verdade, por favor, eu quero que você me diga amanhã, hoje à noite você vai dormir, né? Quero que, por favor, pergunte a Jesus. Eu quero que você me diga amanhã qual foi o grande pecado que eu cometi quando eu tinha 10 anos de idade. Legal, e o dia passou. No dia seguinte, o pastor estava ali, né, ansioso para conversar com a menina, e ao encontrar com a menina, pergunta, você sonhou com Jesus essa noite? A menina responde, sonhei. Muito bem, eu já estou com 45 anos de idade, eu quero saber, há 35 anos atrás, quando eu tinha 10 anos de idade, eu cometi um grande pecado. Jesus te contou qual foi? Jesus falou com você? E a menina responde, sim, Jesus falou. E o que foi que Jesus disse? Pergunta o pastor. Jesus disse que ele não lembra. Essa é a grande mensagem para a gente conquistar um grande objetivo, e esse grande objetivo é se transformar no empreendedor. Todos aqueles momentos ruins lá no poço, todos aqueles momentos na prisão, todas aquelas pessoas que não confiaram na gente, todas aquelas pessoas que inclusive fizeram de tudo que puderam fazer para nos prejudicar, ou para que a gente não conquistasse os nossos objetivos, muitas vezes simplesmente por inveja. Nada mais, só inveja só. São pessoas que não acreditam nelas mesmas, então por isso jogam as frustrações nelas em cima da gente. E os empreendedores são grandes vitrines para isso, são vítimas disso, né? Aliás, a liberdade é um conceito que ele mexe muito com as pessoas. Quando a pessoa olha para você e vê que você não é um escravo do esquema, quando a pessoa olha para você e vê que você é livre, que você tem pensamentos livres, que você é uma pessoa livre, com certeza você não entende isso, mas você está agredindo esse tipo de pessoa que é escrava. Não, você não está fazendo nada. Não precisa ficar preocupado. Não precisa ficar preocupada, minha amiga. Não precisa ficar preocupado, meu amigo. Não, você não está agredindo ninguém. É só sua postura, o seu brilho. Essa sua ânsia por ser mais livre, por ser um livre pensador, uma livre pensadora, isso já agride muitas pessoas. Então, essa história sobre esse pastor e sobre a resposta de Jesus, que não lembra o que ele fez, esse é o comportamento que a gente tem que ter sobre essas pessoas, sobre familiares ou não, simplesmente esqueça. E foi o que José do Egito fez. Simplesmente, quando ele se transformou em governador no Egito, ele simplesmente beneficiou toda a sua família e muitas pessoas que no passado, quando ele estava no poço ou na prisão, fizeram de tudo para prejudicá-lo. Simplesmente abandone o direito que você tem a prejudicar alguém, ou dar uma resposta, ou dar troco, né? Guarde o troco lá para sua loja, para você dar para os clientes, tá bom? Esqueça isso e faça como José do Egito. Vá do poço ao palácio, passando por todas as fases da sua vida como empreendedor, que é o extreme, né? Eu sempre brinco que é o extreme da existência. Eu sempre digo para as pessoas, você quer realmente descobrir quem você é? Quer? Então, empreenda. Somente empreendendo você vai realmente descobrir quem você é e vai realmente descobrir qual é o seu verdadeiro potencial. E você não vai conseguir fazer isso se você não tomar conta da sua vida. Toma conta da sua vida, entendeu? Vá fazer sua obrigação todos os dias.
Aqui na Nação Verde nós temos uma metodologia chamada Método UAU, que basicamente leva você a compreender que fazer o que você precisa fazer dentro de um método, entender que a meritocracia é ultra importante e entender que as coisas sempre dependem do nosso talento e do nosso esforço, depende sempre de você, e aquilo que você pensa de você é fundamental. Não se esqueça, quanto mais para dentro, ó, mais para cima. Seja indesistível. Valeu.